Nós passamos grande parte da nossa vida, uma boa parte, um bom período da nossa vida, procurando perdão, dando perdão ou esperando perdão de alguém, não é verdade? Vocês não concordam com isso? Porque afinal de contas a gente vive em comunidade, a gente vive em sociedade e automaticamente a gente vive alguns conflitos, que sejam favoráveis ou que sejam desfavoráveis a gente, ao nosso agrado. Então, muitas das vezes, em convivência com outras pessoas, automaticamente a gente entra em alguns atritos. Que esses atritos eles sejam favoráveis ou desfavoráveis a gente. E dependendo do grau, da intensidade desses conflitos, desses atritos, existem mágoas, existem ofensas, existem palavras que magoam recebidas, existem palavras que magoam ditas entre duas pessoas ou mais, quando se entram em divergências de opiniões, ou até mesmo quando a gente, como ser humano falho, a gente acaba desabafando algumas coisas que não nos agradam. O ser humano fala demais, como eu costumo dizer, o ser humano é inquieto, é confuso e muitas das vezes é problemático. E às vezes a gente tem alguns desabores e a gente acaba por equívoco ou por desabafo, comentando algumas coisas com outras pessoas. E muitas das vezes essas outras pessoas levam a nossa fala, o nosso desabafo adiante, nunca da forma que a gente fala, mas sempre da forma que a pessoa quer. E muitas das vezes essas falas nos fazem muito mal, ou causam mal a alguém. E a gente entra no dilema do perdão, perdoar ou ser perdoado. E eu já passei por muitas situações dessa, claro. Eu sempre sou uma pessoa que falo muito, sou uma pessoa que esbravejo, sou uma pessoa que tem o hábito de dizer o que eu não gosto e o que eu gosto. E muitas das vezes a gente acaba sendo injusto com algumas pessoas. E a gente volta a entrar no círculo do perdão. Ora, devo pedir perdão, ora, eu preciso ser perdoado. E a gente vive em busca do perdão, dar o perdão e receber o perdão. E numa dessas passagens, em algumas dessas passagens da minha vida, eu sofri muito por isso. Tanta decepção, tanto desgosto, como provavelmente eu deva ter causado para alguém também. Mas eu vou falar de como eu lidei, como eu resolvi esse dilema do perdão comigo. Em algumas épocas da minha vida eu tive muita tristeza, muita decepção. E eu entrei no ciclo do perdão. Eu precisava sair disso porque aquilo me fazia muito mal. E eu, na busca do conhecimento, como eu sempre falo para vocês, eu sou uma pessoa... Agora não, mas antes eu lia muito. E eu sempre fui muito fã, assíduo de livros espíritas. E foi através dos livros espíritas que eu entendi o verdadeiro significado da palavra perdão, de como aplicar esse perdão. E eu aprendi a aplicar o perdão, não dando o perdão e nem esperando o perdão, mas me perdoando, que é uma coisa muito simples, mas ao mesmo tempo muito difícil. Ora, Vinícius, como que eu vou me perdoar de uma coisa que alguém fez comigo? Como? Por que que eu tenho que me perdoar se o mal foi feito a mim e não eu que fiz o mal? Porque se a gente partir do pressuposto de que o mal foi feito a gente, porque a gente causou, porque a gente permitiu, se a outra pessoa te fez algum mal, que te ocasionou uma depressão, que te ocasionou uma tristeza muito profunda, que te ocasionou uma decepção muito grande, e que culmina que você acha que você precisa ser perdoado ou que você precisa dar o perdão para que você siga em frente, muitas das vezes é muito melhor e resolve, e é muito mais prático a gente se entender que a gente precisa se perdoar para poder entender o outro, para poder entender por que o outro nos causou mal. Então, quando você pratica o perdão próprio, se perdoar, você começa a entender, você começa a perceber, como eu costumo sempre, às vezes, em algum tema de alguns vídeos meus, eu falar, não existe ofensa, existe ofendido. Eu aprendi também um desses livros. Então, se eu partir do pressuposto de que não existe ofensa, existe ofendido, ninguém me ofendeu. Quem se ofendeu fui eu mesmo. Ora, mas por que eu me ofendi? Por que outra pessoa me ofendeu? Porque eu dei argumentos, porque eu dei munição. Se eu tivesse ficado calado, se eu tivesse ficado quieto, a outra pessoa não teria munição.
Ah, Vinícius, mas tem pessoas que falam mal da gente sem a gente abrir a boca, mas aí já é um problema dela, não é um problema seu. Eu tô falando do que nos cabe, do que nos remete, da onde parte as ofensas. Então, quando a gente passa a entender que o perdão é dado por nós mesmos, a nós mesmos, você começa a ter um entendimento e você começa a melhorar o seu ponto de vista de que é muito mais importante você se perdoar do que você ficar esperando o perdão de alguém ou do que você ficar pensando em como perdoar alguém. Quando a gente entende que o mal, de qualquer forma, de qualquer grau que ele tenha sido feito a você, ele só foi feito porque você permitiu, porque você abriu a porta para que esse mal fosse feito. E a gente toma ódio, a gente toma raiva, a gente toma rancor de algumas pessoas. E muitas das vezes a gente se prende a esse tipo de mágoa, esse tipo de rancor, esse tipo de ódio. E a gente não segue em frente, a gente fica preso. Porque carregar mágoa, carregar rancor, carregar ódio, carregar ressentimento não faz mal a outra pessoa, a não ser única e exclusivamente a nós mesmos, porque é nós que estamos sentindo, estamos em posse de todos esses sentimentos negativos. Então, quando você começa a pensar e começa a ter o entendimento de que o perdão é para você, de você para você, você começa a entender algumas coisas. E aí você começa a não permitir mais que a outra pessoa invada você, que a outra pessoa te ofenda. Por quê? Porque você não dará mais argumentos para ela. Você não dará mais munição. Então, quando você tem o seu auto-perdão, quando você se perdoa, você se livra de muita coisa. Eu já passei por isso. E eu digo para vocês que funcionam. Eu passei por algumas situações onde eu chegava a ter pesadelo com pessoas que eu acreditava que tinham me feito mal. Mas lendo esses livros e chegando ao entendimento, e quando eu entendi que aquele mal que eu suponha que tinham feito para mim, ele só foi feito porque eu era o único culpado daquele mal. E quando eu comecei a entender que como eu era o único culpado daquele mal, do mal ter sido feito, das ofensas, da decepção, da tristeza ter sido feita por algumas pessoas ou por aquela pessoa, a mim, quando eu comecei a entender que a culpa não era da pessoa que tinha feito aquele mal, mas a culpa era simplesmente minha, e que para eu seguir em frente eu precisava me perdoar, eu comecei a ter um entendimento mais claro de mim como ser humano. É como eu volto a dizer, não existe ofensa, existe ofendido. E as pessoas só fazem o que fazem com você até você permitir, ou tanto quanto você permite. Quando você não permite, as pessoas não veem sinalização para fazerem o mal. E quando elas fizerem o mal voluntariamente, por conta própria, elas que arquem. Porque quando a gente está com a consciência tranquila, a gente não precisa perdoar ninguém e a gente não precisa se perdoar. Mas quando a gente permite que os outros cometam erros com a gente precisa se perdoar. E aí não precisa necessariamente alguém te perdoar ou você perdoar alguém. Porque você já entendeu, porque você já compreendeu a grandeza do ser humano se entender dos seus erros e dos seus acertos. Então, quando a gente pratica o perdão a nós mesmos, a gente não necessita esperar o perdão de ninguém. E, consequentemente, a gente não precisa dar o perdão para ninguém. Quando a gente tem entendimento da maturidade e a gente começa a alcançar um grau espiritual, um grau de espiritualidade, de entendimento da gente como ser humano, a gente começa a se perdoar, a gente começa a se perdoar. Quando a gente tem o verdadeiro entendimento de que tudo que foi feito contra nós, ou que a gente imagine que foi feito contra nós, o culpado é a gente mesmo. E só a gente pode consertar isso. E eu garanto para vocês, é muito bom. Quando você tem esse entendimento, quando você pratica o perdão a você mesmo, quando você tem um entendimento de que qualquer coisa que seja feita para você, foi você mesmo que permitiu. Da mesma forma que existem coisas boas feitas para você, porque você permitiu, porque você trabalhou para que o universo te devolvesse toda a energia boa que você lançou no mundo e que você lançou para as pessoas e você recebe esse retorno bom. A mesma coisa com coisas ruins. Infelizmente, quando acontecem algumas coisas ruins, é porque a gente lançou para o universo, ou seja, a gente muniu, a gente armou a arma de alguém, a gente, acionou o gatilho de alguém e a pessoa dispara contra você.
E quando você consegue, eu sei que não é fácil esse entendimento, você entender que você armou, que você preparou o gatilho e entregou na mão de alguém, o menos culpado, nesse caso, é quem apertou o gatilho. Porque quem deu todos os argumentos, quem preparou tudo para atirar contra nós mesmos, fomos nós mesmos. Então, quando a gente começa a entender e atinge um grau de maturidade para ter essa compreensão, muitas coisas ficam diferentes. Muitos pontos de vista mudam. Até a gente mesmo, o nosso entendimento muda. Então, que fique claro para vocês, em vez de vocês praticarem o perdão para alguém, em vez de vocês esperarem o perdão de alguém, ou ter que dar o perdão de alguém, primeiro se perdoem. E quando você se perdoar, verdadeiramente você vai entender que muitas coisas mudam e muitas coisas mudam. O grau de peso, o grau de responsabilidade que a gente coloca no outro, quando a gente entende que a maior responsabilidade é nossa e a gente nos permite se perdoar por tudo que foi feito a gente acha uma forma de lidar com essas coisas bem mais leve, bem mais fácil, bem mais prática, e o rancor sai muito mais rápido e a mágoa é curada muito mais rápida. E aí você aprende, só farão comigo o que eu permiti. E o que eu permiti que façam comigo é de responsabilidade minha e não do outro. Então pratiquem o perdão a vocês mesmos. Se perdoem, se permitam entender. Não somos perfeitos, mas podemos ser melhores a cada dia. Espero que vocês tenham entendido o poder do perdão. Como praticar o perdão, como dar o perdão, como receber o perdão de você próprio. Não esquece que para você me acompanha no meu canal, é muito importante que você se inscreva, que você curta, compartilhe, ative o sininho de notificação. Eu sou o Vinícius e esse é o Viver a Real Portugal. Um abraço para você e até a próxima.